Hoje eu quero ficar dentro de casa. Eu quero que seja um vlog em casa, aconchegante, na minha casinha, sem ter que enfrentar o frio lá fora, que ontem a gente enfrentou o frio lá fora, a gente foi lá no Costco, a gente se aventurou com carrinho pela neve e tudo, mas hoje eu quero ficar em casa. Aliás, deixa eu colocar meu avental, porque hoje eu quero aventuras dentro de casa. Mas é claro que eu já saí, eu acordei bem cedinho e fui pra academia. E aí, né, cumprida todas as obrigações do dia, quer dizer, não todas as obrigações do dia, tipo assim, a obrigação de ir pra academia tá cumprida, as outras obrigações não. Até perdi o foco aqui do que eu ia falar. Ah, sim, hoje eu quero aventuras em casa e as melhores aventuras, elas envolvem comida. Ou melhor, as melhores aventuras envolvem chocolate. Então hoje eu quero fazer um muffin de chocolate, mas eu quero fazer um muffin de chocolate proteico. Acho que eu já fiz essa receita aqui. Se eu não fiz, eu fiz algo bem parecido já quando eu faço muffins. Eu adoro. Obviamente eu vou colocar bastante proteína, porque se você já me conhece, você sabe que eu tento colocar o máximo de proteína em tudo que eu faço. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho minha rotina com você para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita com ideias simples. E assim, vai chegando, vai se aconchegando, porque aqui a gente gosta de fazer muitas coisas na cozinha, mas coisas saudáveis, muita coisa com proteína. E hoje então eu vou fazer uns muffins, porque na verdade eu vou fazer mais de um, vou fazer muffins de proteína de chocolate. Vou usar whey. É de manhã ainda, eu ainda tô ligando a máquina. Mas eu acho que uns muffins de chocolate iam me dar mais foco, sabia? Vamos então fazer. Abro o olho, ainda escuro, meia grossa, chão gelado, respiração saindo em nuvem, café pronto lado a lado, neve lenta lá na rua, quase ninguém, tudo parado, ligo o forno, luz amarela, vai ficar tudo dourado, muffin quentinho, frio lá fora, chocolate derretendo agora, proteína batendo na tigela, seu abraço é a minha cobertura mais bela. Muffin quentinho, manhã travada, a neve cai, não me fala nada. O cheiro invade a casa inteira, deixa o inverno com cara de sexta-feira. Farinha espalha pela pia, cacau deixa o dedo marrom. Provei a massa com a colher, um pouquinho só de bom. Playlist velha rodando baixo, rótulo todo mais sincero. Entre um gole e outro de café, eu descubro o que mais quero. Muffin quentinho, frio lá fora, chocolate derretendo agora, proteína batendo na tigela, seu abraço é a minha cobertura mais bela. Essa receita, ela fica bem gostosa, bem macia, eu adoro a consistência, mas para você colocar isso nas forminhas, é uma massa bem chatinha de trabalhar. Até mesmo você pode ver que é difícil até de você medir para você colocar a mesma quantidade em todos. E eu vou dar uma batidinha para ver se desce pro fundo. Olha só a sujeira que faz. Agarra em tudo. Mas sabe uma vantagem de ter uma massa densa dessa? É que você pode cobrir com alguma coisa, que essa coisa não vai afundar na massa, ela vai ficar por cima. E essa coisa, bem que poderia ser pistache, né? Vocês sabem que eu adoro pistache, acho que eu vou colocar um pouquinho de pistache em cima. A neve cai, mas não me fala nada. O cheiro invade a casa inteira, deixa o inverno com cara de sexta-feira. Bom, enquanto meu muffin fica lá no forno, eu vou terminar de editar o vlog de ontem,
Porque aqui é assim, enquanto uma coisa está no forno, a gente tem que otimizar o tempo. Conto os minutos na porta do forno, vejo seu rosto no vidro embaçado. Eu esqueci de mostrar a nossa reação no vídeo, mas nós adoramos. Aliás, essa é uma das minhas receitas preferidas. Muffin quentinho, frio lá fora, chocolate derretendo agora, proteína batendo na tigela, seu abraço é a minha cobertura mais bela. Muffin quentinho, fica comigo, que esse inverno vira briga. Bom, eu tô desde o início da semana falando que eu acho que eu descobri uma forma, quer dizer, pelo menos eu vou tentar uma estratégia pra eu conseguir encaixar na minha rotina a escrita do livro. Aliás, deixa eu voltar mais um pouquinho na história. Há umas 2 semanas atrás eu falei que eu tava começando com a ideia de escrever um livro, já comecei a escrever e tal, mas pra mim, apesar de eu ser muito disciplinada, pra mim a grande dificuldade é encaixar na minha rotina. Uma vez que eu encaixo, eu considero tranquilo. E eu não tava achando tempo, porque a minha manhã, ela já é muito fechada, e aí eu ia fazendo as coisas, gravando vlog, editando vlog e tal. Quando chegava, assim, às 6 da tarde, que é a hora que eu paro tudo pra ir almoçar, pra jantar, que é a hora que na verdade, é a hora que eu paro pra preparar o jantar, o tempo voou e eu não tive tempo. E mesmo os dias em que, às vezes eu consigo uns 30 minutinhos, assim, eu tô super cansada, porque o meu prime time mesmo seria de manhã. E eu tava tentando arrumar um jeito de encaixar isso na minha rotina, como eu ia fazer, se eu ia ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, eu comecei a pensar, bom, eu vou pra academia todos os dias, 5 vezes por semana, de segunda a sexta eu vou pra academia todos os dias no mesmo horário. E eu pensei, poxa, como é que eu consegui correr a maratona ano passado? Se você não tá aqui no vlog desde o ano passado, a minha meta do ano passado era correr a maratona. E eu corri a maratona em outubro, e eu treinei praticamente por 1 ano pra essa maratona. Na verdade, eu corro há muitos anos, mas treinar pra maratona eu treinei mais ou menos por 1 ano. E eu pensei, poxa, eu consegui tempo, eu consegui encaixar a maratona. Mas a questão é que, quando eu tava treinando pra maratona, eu ia pra academia só segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Eu treinava de manhã, eu saía pra correr. E eu adorava correr, principalmente os treinos de terça e quinta, porque eram treinos mais livres, mais leves. E correr pra mim é um relaxamento. É quando eu vou pra pensar na vida, sabe? Eu saio pra correr e tal. Enfim, sem entrar em detalhes do treino da maratona. E aí, desde que passou o treino da maratona, veio o inverno. Esse inverno eu decidi que eu não ia correr fora, lá fora, porque faz muito frio. E foi uma sábia decisão, porque esse inverno tá sendo muito frio pra correr. Nem o Cris tá correndo esse inverno. E, bom, eu voltei a ir pra academia todos os dias. Aí eu pensei, poxa, eu tinha que pegar esse tempo de terça e quinta que eu saía pra correr, eu tinha que encaixar, então, a escrita. Porque esse é o tempo que eu precisava, era o tempo que eu tinha. Mas eu pensei assim, caramba, mas eu não posso deixar de ir pra academia terça e quinta. Não tem nem a questão de diminuir a quantidade de atividades físicas, mas a questão da rotina. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas eu vivo, assim, a minha filosofia, ou como eu vivo, assim, eu acredito, na verdade, tem fundamento científico, não é que eu inventei, mas eu sei que é difícil pra muita gente, mas eu sigo isso, de que a gente tem que fazer as mesmas coisas no mesmo horário todos os dias, a gente tem que ensinar o nosso corpo a ter rotina. Então, eu acordo todos os dias no mesmo horário, e eu vou pra academia todos os dias no mesmo horário me exercitar. E quando eu corria, eu saía pra correr no mesmo horário. Assim, o meu corpo sabe que ele tem que acordar às 4h30 da manhã, e ele sabe que por volta das 5h15, ele vai fazer uma atividade física. E isso pra mim, eu não negocio, porque não só a questão de... Depois eu posso entrar mais em detalhe, não quero entrar em muito detalhe, muito a fundo disso, mas eu como todos os dias no mesmo horário, eu durmo no mesmo horário, eu tento fazer praticamente tudo no mesmo horário. Mas além disso, eu sinto que começar meu dia com atividades físicas é a melhor coisa pra mim, me dá muita energia e, na verdade, cientificamente falando, o seu corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Você estressa o seu corpo quando você faz isso. Isso te ajuda a acordar, te ajuda não só a te acordar, a te dar energia, como também ajuda a organizar o seu relógio biológico para ele saber a hora que ele tem que liberar melatonina no final do dia. Então você dorme melhor, isso regula o seu ciclo do sono também, sem contar que libera dopamina quando você termina, que você se sente bem, libera serotonina e tal. Então eu me sinto super bem, eu não queria abrir mão disso. E eu comecei a ficar pensando, tá, então eu não posso então, porque eu tenho que movimentar, não dá pra eu sair, eu não quero sair pra correr mais,
porque tá muito frio, andar também não dá. Aí eu pensei, eu tinha que pegar esse horário e de alguma forma me movimentar nesse horário que eu iria escrever, porque assim eu ativo o meu corpo, eu libero o cortisol que eu preciso para eu acordar, eu me exercito e eu consigo tempo para escrever. E foi aí que eu tive a ideia maluca de comprar um walking pad. Eu não sei como é em português, é tipo como pode dizer, uma esteira de caminhada. É daquelas esteiras simples, não chega a ser aquela esteira que você coloca, que você pode correr. É uma esteira de caminhada que você coloca embaixo da sua mesa. A minha mesa é uma dessas mesas que você pode regular a altura e você pode usá-la em pé. Então eu comprei isso daqui. E resumindo, a ideia é tentar, nas terças e quintas, em vez de eu ir pra academia, esse horário que... Gente, como é que eu abro isso daqui? Acho que vai ser mais difícil que eu pensava. Nesse horário que eu iria correr, eu vou caminhar na esteira, porque assim eu mato não só 2 coelhos, eu mato vários coelhos com uma cajadada só. Assim eu consigo o meu horário para escrever, eu não deixo de me exercitar no mesmo horário de sempre, eu também descanso da academia, porque é outro problema que eu tava tendo, porque como eu vou 5 vezes por semana fazer trabalho de musculação, eu acabo me cansando muito e eu acabo não dando tempo para os meus músculos se recuperarem para eu poder trabalhá-los de novo e assim otimizar mesmo. Eu cheguei num ponto em que eu alcancei um nível e eu não consigo passar dele porque eu não deixo meus músculos descansarem. E eu sei que muitas pessoas vão para academia todos os dias, mas essas pessoas que vão para academia todos os dias, normalmente elas dividem o treino delas. Elas dividem por grupos musculares, então um dia elas fazem pernas, outro dia elas fazem braço, costas, peito e tal. E como eu faço aula, eu faço todos os dias corpo inteiro. Sim, todo dia é dia de perna pra mim. Então eu cheguei num ponto em que eu tava me sentindo muito cansada. Então eu resolvo esse problema também. E eu resolvo o 4º problema, que eu já falei aqui. Eu não gosto de cardio. O único cardio que eu gosto é correr. Se eu não tô correndo, eu não consigo me animar para uma aula de spinning, por exemplo, porque eu não gosto. E cardio é importante. Então, essa é uma forma de ter um descanso ativo, porque obviamente isso aqui não é a mesma coisa que correr, não é a mesma coisa que fazer musculação. É um descanso ativo. É um descanso para o meu corpo, para os meus músculos se recuperarem, ao mesmo tempo em que meu organismo, em que meu corpo está se movendo e por isso vai liberar cortisol, vai liberar serotonina, tudo de bom para me acordar e eu vou conseguir o tempo que eu tenho para escrever. Agora, eu falei que a ideia era maluca, né? Agora a gente tem que abrir isso daqui, testar e ver se vai funcionar, porque, para falar a verdade, eu nunca digitei andando. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver. Vem com controle remoto, mas também acho que tem um app, sei lá, contagem regressiva. Ah, nossa, muito lento. 0,7. Esse aqui vai até 3,8 milhas por hora, que dá quanto em quilômetros? Nem sei, mas é bastante, tá? Eu acho que eu não devo chegar a essa velocidade enquanto eu estiver digitando. Na verdade, eu não arriscaria também fazer muito rápido num equipamento desse que né, não é como eu posso dizer, qual é o nome? Não é uma esteira profissional, né? Mas para você caminhar 1 milha por hora. Beleza, não foi uma boa ideia fazer contra a luz, né? Tá, deixa eu ir até o máximo, que é 3,8. Esse é o máximo. Dá até pra fazer um joggingzinho, eu diria. Mas eu não confio, não, é muito pequeno pra correr. A passada, como você vê, ela tem que ser bem pequena. Mas me sinto segura, pelo menos. Ups. Agora vem a pergunta realmente importante. Será que eu vou conseguir andar e digitar ao mesmo tempo? É hora de colocar essa esteira lá embaixo da minha mesa de trabalho. Bom, coloquei aqui embaixo da mesa. Deixa eu levantar a mesa para ela ficar numa altura em que eu consiga alcançar o computador. Tem que ser mais alto ainda. Ups, desligou a luz.
Tô no interruptor. Acho que essa altura é boa. Como é que eu faço pra... Pronto. Aqui eu tenho o meu computador na minha mesa. Deixa eu ligar. Acho que eu tenho que talvez trazer um pouquinho mais pra trás. É difícil de filmar isso. Ok. Agora como é que eu testo isso? Acho que tá muito devagar. Quando eu tava ali na sala, me deu a impressão de que 1 milha por hora é um número bom. Que legal, ela conta os passos, é isso que tá contando ali? 1,5 milha por hora, não. Muito rápido. 1,2. Deixa eu ver, abrir meus e-mails. Dá pra ler tranquilo. Agora deixa eu tentar escrever. Deixa eu abrir o bloco de notas. O que eu posso escrever pra testar? Só não vem nada na cabeça, né, pra gente escrever. Ai. Deixa eu escrever algo. Deixa eu ver se tivesse um texto pra eu copiar, né? Kindle. Copiar algo do Kindle. Acho que agora a esteira tá pra trás demais. E quando eu tento chegar perto, eu alcanço... eu acabo chegando no final dela. Deixa eu desligar e chegar um pouquinho pra frente. Mas acho que esse 1,2 milhas por hora... 1,2 acho que é a velocidade ideal. Que aqui vai ficar melhor. 1,2... E é muito silenciosa, tá? Eu tava com medo de talvez ficar muito barulhento pra usar de manhã. Talvez eu tenha que colocar um tapete embaixo. Porque pode ser que você deve estar ouvindo o meu pé batendo nele. Pode ser que isso incomode o vizinho lá embaixo. Então acho que eu vou botar um tapete. Mas o motor é silencioso. Yes. Eu tô copiando o que eu tô vendo aqui no Kindle, tá? Caramba! Sabia que é fácil de digitar? Nossa! Talvez baixar aqui. Aí, gostei. Não é ruim, não. Parou. O cara tava correndo de short. Vou botar a imagem só pra ter certeza de que você viu. Sobre andar e escrever ao mesmo tempo, eu vou te falar que é a mesma coisa, pelo menos pra mim. Eu tenho que melhorar a minha digitação, eu não sou tão rápida pra digitar, mas eu sei que, claro, fazendo isso com mais frequência eu vou melhorar. Mas eu posso dizer que eu tô digitando na mesma velocidade que eu digitaria se eu estivesse parada, se eu não estivesse andando. Então eu acho que, por enquanto, a ideia tá dando certo. Agora tem que ver como é que vai ser realmente na rotina, às terças e quintas, que é quando eu quero fazer isso, se eu vou acordar, vir pra cá e fazer isso mesmo, né? Tem que ver se vai dar certo na minha rotina. Quinta-feira, fim de tarde, louça na pia, rádio baixo, na bancada, meu milagre é tão simples, mas me acalma. Batata em fila na assadeira, azeite correndo devagar, couve de Bruxelas na bandeja, temperada só no olhar. Vem pra cozinha, amor, senta aqui, que hoje o tempo anda suave assim. Jantar de quinta, mundo lá fora, a gente assodia e segue agora. Salmão no forno, perfume no ar, a casa inteira começa a dançar. Entre risada, garfo e demora, jantar de quinta fica mais 1 hora. Relógio corre, o voo passa, mexendo o sol pro ramo da vida.
vapor faz nuvem no vidro, teu casaco cai na cadeira. Você pergunta